Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Na seção de música aqui do canal, eu comento muito sobre artistas bem novos, né? Novidades da MPB. Eu sempre gosto de tentar ver documentários, ler textos sobre que eu gosto, né? Para entender melhor, para ter uma noção histórica melhor desses assuntos. Então, filmes de horror, MPB e as outras manifestações culturais que eu gosto. Eu acabei de ler uma dissertação aqui sobre MPB, né, nova MPB, da Laura Figueiredo Dantas, que se chama O Canônico em Xeque na MPB, Processos de Legitimação e Ideário de Modernidade. Essa dissertação foi apresentada lá na USP, na Escola de Comunicação e Artes da USP, em 2016. Eu achei assim muito interessante. Eu vou deixar o link para baixar, porque você pode baixar essas dissertações, elas ficam no banco de teses da USP e tal. Você tem o link, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar legalmente, tá? Não tem problema nenhum. Mas antes de falar sobre a dissertação, vou dar só um resuminho, né? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. A ideia da Laura, uma das ideias é o seguinte: nos anos 60, isso é falado em muitos trabalhos, né? Começou, na verdade, no governo do JK, não necessariamente nos anos 60, mas ela pega como os anos 60. Essa vontade brasileira de se modernizar, né? Falando do JK porque tinha lá os 50 anos em 5 e tal. E das maneiras na música de se modernizar foi depois do João Gilberto e todos aqueles movimentos Tropicália, e foi nos anos 60 que criou-se a sigla MPB, Música Popular Brasileira. Só que nem toda música popular brasileira era encaixável nessa sigla MPB, né? Então, ela vai defender a seguinte ideia: de que o que foi canonizado, ou seja, o que foi considerado grande MPB, que na verdade é aquele MPB que eu sempre falo que eu adoro mais aqui, né, do Lombo, esse pessoal, foi assim a validação dos gostos culturais de uma elite que, por mais paradoxal que possa parecer para nós, acabou se utilizando da cultura de massa, né, dos meios de comunicação de massa, no caso aí as televisões, as revistas, que através da cobertura e de apresentação dos festivais dos anos 60 acabaram legitimando essa fatia do que era conhecido como boa música, né? Então, eleger o samba como uma música de raiz. Então, ela vai discutir como que esse processo se deu, né? De você construir um cânone, ou seja, quais são os grandões, quais são os baluartes da MPB. E que essa MPB foi construída através de trilha sonora de novela da Globo, porque essa gente fazia, né, esses Ivan Lins, essa galera que é dessa leva primeira da MPB de grandões, acabou fazendo isso e tal. E aí ela faz uma ponte com a tal da nova MPB. Bom, esse trabalho é de 2016, foi apresentado lá em 2016. Portanto, a pesquisa dela 2014, 2013, 14, 15. Então, ela vai falar de alguns, tipo Cláudia Leite, outras pessoas lá que faziam música, o Rômulo Frois, que entre parênteses eu amo, chega até acho que falar da Anitta, alguma coisa assim, enfim. Ela vai dizer o seguinte, que os artistas da chamada nova MPB de então, eles eram validados pela imprensa, né, pelos alguns meios de comunicação, sempre tentando validá-los a partir de comparações com aquela velha guarda da MPB. Então, mostrando que havia um sentido de continuidade. Enquanto aquela primeira geração fez uma ruptura, né, via João Gilberto, com harmonias e coisas de antes, essa geração nova é apresentada com uma continuidade daquilo. Ela usa elementos dados por aquele pessoal para
fazer o seu caminho. E aí, claro, ela vai apresentar artistas. Se não me engano, é o próprio Frois falando, Romulo Frois falando numa entrevista qualquer, que não tem mais o que fazer. As pessoas da Tropicália, de antigamente, já quebraram todas as coisas. Então, o que eles têm que fazer é seguir recombinando materiais e blá, blá, blá. E ela tem uns achados legais, porque ela pega algumas matérias saídas em revistas, que eu nem leio mais. Bom, nunca li essas revistas muito, mas que tem fotos dessa galera então nova, né? Fotos que reproduzem fotos dos anos 60. Né? Então, uma foto que tem o Romulo Frois, não sei o quê, os chamados novatos da MPB, da nova MPB, em poses semelhantes ao disco lá Tropicália, Panis et Circenses, alguma coisa assim. Então, eu achei bastante interessante, sob o ponto de vista, para a gente pensar como que o cânone é construído, e no meu caso aqui, sempre que eu vou fazer minhas resenhas, eu sempre parto também desse pressuposto, né? Isso aqui parece tal coisa, isso aqui vem de tal coisa e tal. Ok, é um tipo válido de se fazer resenha, assim como é um tipo válido de se fazer jornalismo. Ela não está criticando, ela só está como um trabalho nosso de intelectual, né? Eu também fiz uma dissertação de mestrado, eu também escrevi uma tese de doutoramento. A gente tem uma ideia de pesquisa e vai defender essa ideia de pesquisa, a gente vai estudar o que acontece. E é bem legítimo o que ela fala, né? O que talvez precise, sei lá, se explicitar, não me lembro mais, é que hoje em dia, né? Ou no caso, mesmo 2016. Não, ela explicita sim, o trabalho dela está bastante bom nessa parte. A gente já vive em um outro universo que é assim totalmente diferente dos anos 60, esfacelado, cheio de nichos, nichado. Então você já não consegue mais construir um cânone, né? Então, por mais que a imprensa queira, ou um setor da imprensa queira colocar a sua música como a melhor, isso não é possível mais, porque você tem um monte de oportunidades de ouvir e fazer a música que você quer via internet. E isso está muito bem dito aqui no trabalho, né? Os próprios artistas dizem, né, que você consegue viver no seu nicho, trabalhar no seu nicho, produzir e até viver de música no seu nicho, sem que um outro público de um outro nicho necessariamente te conheça. Eu me identifiquei também muito com isso, né? Eu presto atenção nas coisas. Que de vez em quando eu escuto falar de cantor, de ator, de não sei o que, eu falo, quem é? Nossa, ele é super famoso, ou ele, esse grupo, ou esse cantor, é porque não faz parte da minha bolha, que é outro nome que tem para nicho, né? Então, como a gente vive numa sociedade bolhada, essa nova MPB, ela não consegue ter o status canônico tão grandão quanto a MPB dos anos 60. Tá aqui neste trabalho da Laura. Muito legal, acho que bacana para quem curte pensar MPB. Tchau.